Bolsa, dólar ou juros? Qual é a melhor estratégia para bater o CDI com a Selic a 15% ao ano? Salve pessoal! Tá no ar mais uma edição do podcast Touros e Ursos. Eu sou o Vinícius Pinheiro e aqui do meu lado está a Monique Lima. Ela é repórter do Seu Dinheiro. Bom, acho que essa é a primeira vez que a gente tem essa escalação aqui, né, Monique? É verdade. Da última vez eu vim com a Júlia, mas é a primeira vez agora com você, Vini. É isso aí. Bom, a gente vai ficar aqui nessa escalação aqui para vencer o CDI. A gente vai ficar só aqui na defesa. Vamos tabelar aqui com a nossa convidada de hoje, desta edição, e que vai aqui atacar, então, vai contar as estratégias. A nossa convidada desta edição é a Paula Moreno. Ela é sócia e co-CIO, ou seja, diretora de investimentos, da Armor Capital. Enfim, é uma das gestoras aí responsáveis pelo fundo que rende o dobro do CDI desde a criação. Seja muito bem-vinda, Paula. Obrigada, Vinícius. Obrigada, Monique. E é virada de semestre, né? Então a gente vai discutir um pouco do que a gente está olhando para frente, né? É isso aí. Ótimo. Bastante coisa aconteceu no primeiro semestre desse ano e mais de um ano, podemos dizer assim, aconteceu nos últimos 6 meses. Exatamente. E muita coisa promete. Então já também agradeço a você que nos acompanha. Aproveita para seguir esse episódio e seguir o canal do Seu Dinheiro. Aqui você vai encontrar as melhores informações para ajudar você a bater todos os benchmarks, não apenas o CDI. E olha que não tá fácil bater o CDI, afinal de contas, com essa Selic de 15% ao ano, né, sair da defesa, né, custa, né, bastante. E até porque a gente tem um cenário bastante tumultuado lá nos Estados Unidos, afinal de contas, a gente tem os investidores aí sempre na expectativa do próximo passo do presidente Donald Trump. Temos aí uma guerra comercial em curso, uma dívida pública preocupante, questões fiscais, né? Temas aos quais a gente aqui no Brasil está tão acostumado. A gente está vendo lá nos Estados Unidos nesse momento. E além da própria retórica ali do Trump contra o Banco Central, que sempre coloca os investidores na defensiva. Não que aqui no Brasil a gente esteja numa situação muito melhor. A gente está vendo aí um momento aí de acirramento político, uma antecipação das discussões eleitorais. E, como eu falei, né, tudo isso temperado pela maior taxa de juros em quase 2 décadas aqui no Brasil. Mas vamos começar, Paula, falando do cenário externo e queria saber um pouco de ti, enfim, de tudo isso que eu falei desse preâmbulo aqui, na tua visão, Trump é risco ou oportunidade para vocês? Bom, assim, na nossa visão, o Trump foi uma oportunidade. Acho que a questão é como você consegue ler a narrativa que vai prevalecer no mercado. Então, assim, você teve uma sequência de narrativas ao longo do primeiro semestre que quem conseguiu perceber e antecipar nos melhores ativos conseguiu performar bem, tá? Então você chega na virada do ano com a discussão de excepcionalismo americano, né? Esse era o debate no final do ano passado. O dólar muito valorizado, né? Então na nossa visão, a moeda estava num momento de overshooting, né? Então você tinha ali o real, né, a 6,20, você tinha o euro que fechou o ano a 1,05, chegou a 1,03. E a gente achava aquilo um exagero, né? E era muito posicionamento comprado em dólar. Então tinha um extremismo de posição long dólar, comprada em dólar, né? E aí começa o ano com Trump light, né? Ele começou com um discurso já janeiro um pouco mais ameno, e aí o mercado começou a desmanchar a posição. Então, acho que o movimento de janeiro foi tirar aquele excesso de posição comprada em dólar, né? Porque tinha um posicionamento forte, e a gente viu isso refletido no mercado de câmbio e também no mercado de juros global e no mercado de juros Brasil, né? Então, lá as taxas o mercado previa uma Selic terminal lá a 16,5, né? Então, assim, tinha toda uma... E aí, a hora que o dólar começou a enfraquecer, o real começou a valorizar, esses prêmios começaram a diminuir. Isso daí foi início de janeiro. Sim. Aí a narrativa seguinte foi a narrativa de março, que o mercado começou a falar, puxa vida, será que a economia americana vai entrar em recessão? Então começou a atribuir uma probabilidade de recessão que era 0, isso em março, para 30% a 40%. E aí, a hora que você olhava os valores dos ativos, somente a Bolsa Americana, para um cenário de recessão, estava cara.
naquele momento. Então, naquele momento, em março, a gente começou a ver um movimento de rotação. As pessoas começando a reduzir posições nos Estados Unidos por conta de valor mesmo, um valor caro, né, de valuation, e começaram a investir em outras regiões, e o Brasil até acabou sendo beneficiado nessa primeira onda. Isso mesmo antes do famoso dia da libertação? Exatamente. O primeiro movimento foi de risco de recessão americana, né? O Liberation Day foi bem no início de abril. Lá foi o momento que quem estava reduzindo exposição nos Estados Unidos e começando a comprar outras regiões começou a performar muito, porque a Bolsa Americana, o grande movimento foi em abril, por conta de grande aversão a risco, e eu acho que foi muito proteção de capital. As pessoas reduzindo exposição, porque nos últimos anos a concentração era muito alta em ativos americanos. Então aquele movimento foi um movimento de proteção. Então essa é a terceira narrativa, né? Aí a gente entra em maio, né? Puxa vida, nunca ninguém imaginava que ele, de alguma forma, fosse dar os 90 dias para a China, né? De cessar fogo, né? Vamos sentar para negociar. Ninguém imaginava que ia ser tão rápido, né? Liberation Day, início de maio, isso era lá para o dia 10 de maio, ele volta atrás e falou, não, nós vamos sentar e negociar. E aí a gente vê uma grande reversão no mercado, né? A Bolsa Americana teve uma recuperação muito forte ao longo de maio, e aí começaram as negociações comerciais, né? E aí, eu acho que um grande movimento que a gente viu agora no mês de junho, né, é essa percepção que os acordos estão continuando. Teve o evento geopolítico, né, a questão do Irã, que foi uma resolução rápida, né, uma resolução de 12 dias. E aí teve uma mudança de tom do presidente do Banco Central americano e até alguns membros do board, colocando na mesa a possibilidade de corte de juros nos Estados Unidos em julho, né? Então, isso daí, o mercado tinha muita incerteza se ia ter corte em setembro. A hora que vem 2 membros do board falando que esse corte poderia vir até em julho, que a questão sobre preço era temporária, essa inflação das tarifas ia ser um efeito temporário, né? O mercado aí deu uma outra pernada, que é essa última dos últimos 15 dias, né? Então, assim, você teve um movimento forte, você sai desse risco de Fed não ficar on hold e ele retomar o ciclo de corte de juros a partir de setembro, tá? Agora, qual que é a tua visão atual, assim, sobre Estados Unidos? Porque a gente tem essa questão da guerra comercial um pouco mais controlada, mas, por outro lado, outros desafios da economia americana continuam sobre a mesa, como, por exemplo, a questão ali do déficit fiscal. Havia todo aquele esforço do Doge no começo do mandato, mas isso praticamente naufragou. Acho que a saída do Elon Musk ali foi talvez o movimento mais emblemático nesse sentido. E o Trump está querendo gastar, né, ou reduzir impostos ali. Essa é uma das agendas dele. Essa questão do déficit americano, você acredita que vai ser uma agenda? Ou o mercado vai continuar sendo complacente nesse sentido? A nossa percepção, assim, óbvio que acabou de ser aprovado agora, né? De fato, a gente está falando aí de 3,5, né, trilhões, né, de pacote, né? E aí a gente vai ver o que vai de fato entrar de arrecadação por conta de tarifa, né? Então vamos tentar estimar isso, né? As tarifas, elas começam a ter efeito agora, já estão tendo efeito, né? E o ano que vem começa a entrar esse pacote. Até no segundo semestre você vê um contracionismo do ponto de vista fiscal, né? Então isso daí contrai, e o ano que vem você tem expansão fiscal. A impressão que eu tenho é que, abrindo espaço para o Fed cortar juros a partir de setembro, eu acho que o mercado pode continuar trabalhando com um cenário lá fora de pouso suave do ponto de vista de atividade, né? Você tem aí um choque de inflação no curto prazo, a gente está falando de um Core PCE por volta de 3,2 esse ano, mas o Fed cortando, eu acho que, e ficando esse cenário de um soft landing, de um pouso suave, eu acho que os ativos podem continuar indo bem, tá? Principalmente os ativos americanos, tá? Então, acho que esse cenário beneficia não só Estados Unidos, que a gente vê aí continuidade desse movimento, mas também beneficia Brasil. Então, assim, eu acho que ativo de risco
pode continuar indo bem, tá? O que a gente tem percebido dessa mudança de discurso do Banco Central americano, que as curvas elas estão mais comportadas nos Estados Unidos, né? Ela está precificando um corte de juros por volta, para chegar no final do ano que vem a 3,20%. O 10 anos americano aí por volta de 4,40, se você pegar lá na frente está uma taxa de 4,70, então tem um prêmio, já tem tá um pouco premiado. Tá? Você pega aí os 5 anos contra os 2 anos dos Estados Unidos, ali nós estamos vendo uma taxa próxima de 4, então assim, tem prêmio, porque a hora que ele começar a cortar juros, nós estamos falando de um Fed Fund por volta de 4. Então a curva já tem um prêmio e o mercado tem se estabilizado por conta disso. Tá? Então eu acho que o que vai prevalecer agora, nesse próximo trimestre, né, em termos de cenário, é para onde a economia vai do ponto de vista de atividade e inflação. Se ela conseguir fazer um pouso suave, mesmo sabendo que a inflação é mais elevada agora nos próximos meses, mas com um core de 3,2, eu acho que o mercado continua bem. A questão é se você entra num cenário low landing e a taxa tem que ficar alta por mais tempo. Aí você entra para um cenário um pouco mais complicado, porque aí você pode ter uma reversão forte do movimento do dólar. Em relação a esse corte dos juros, vocês esperam quantos cortes do Fed nesse ano e quando que começaria, né? Porque você mencionou que o Fed estava indicando ali julho, o que foi uma surpresa para o mercado, porque antes eles estavam precificando setembro. Então, para quando vocês esperam esse corte? Quantos cortes nesse ano? A gente manteve, né? A gente estava com corte a partir de setembro, tá? Então ele inicia agora em setembro, 25 bases, tá? Então ele vai fazer setembro, vai fazer dezembro e ao longo do próximo ano, fechando o ano por volta de 3%, tá? Então é esse o cenário que a gente tem. A gente não está trabalhando com cenário de recessão, tá? A gente está realmente um cenário de pouso suave, eu tenho que ficar atento, né? Assim, o mercado de trabalho, ele está normalizando de uma forma lenta, mas está normalizando. A gente está saindo de criação de emprego que o ano passado rodava por volta de 180 mil. Estamos falando aí de um mercado de trabalho rodando por volta de 120, 130 mil, né? Você não tem pressão de salário. Então, a gente acha que isso vai abrir espaço para ele retomar a queda de juros. Tá. Só para fechar Estados Unidos, antes da gente entrar em Brasil, na tua visão, então, pelo que eu entendi, a gente deve ter um segundo semestre um pouco menos turbulento, menos bagunçado do que o que a gente viveu no primeiro semestre, ou do Trump a gente sempre pode esperar alguma coisa? Não, isso sempre pode esperar, né? Então, acho que sempre tem que estar atento, né? Agora, a gente fechou o primeiro semestre com uma negociação de China. Acho que a gente não ia imaginar que isso fosse acontecer. Então, acho que daí isso é uma surpresa positiva, por mais que o nível de tarifa é um nível razoável, ele vai arrecadar mais. A gente teve aí a Big Beautiful Bill aprovada hoje, né? Então ele realmente fechou esse processo, né? E você tem esse final de semestre também com o Fed sinalizando corte de juros a partir de setembro, né? Então, a gente inicia com uma cara um pouco melhor. E agora, você vem para uma agenda de desregulamentação, né? Então, a gente está falando que setores como o setor bancário é uma agenda positiva, vai ter mais liberação de capital, né? Que isso é positivo para bancos. Então, ele fez uma agenda muito difícil no primeiro semestre. Óbvio que ele vai sair agora com alguns acordos comerciais que vão ser divulgados a partir do dia 9. Alguns ele vai falar, nós estamos negociando, não fechamos agora, mas vamos fechar nos próximos 2 meses. E alguns ele vai falar, puxa vida, Japão, pode ser um caso, né? Nós vamos ter que sentar e a gente não está chegando em acordo nenhum, né? Isso aí pode ser ruim. Do ponto de vista até do ien, né? Então, eu acho que é uma agenda, tem que estar sempre muito atento a isso, mas é uma agenda menos ruidosa do que foi nesses primeiros 6 meses. Legal, agora vindo um pouquinho aqui pro Brasil, a gente está vendo no mercado uma discussão um tanto quanto
antecipada sobre eleições 2026, né? Seguindo muito o que a gente está vendo na política também, vários movimentos aí já pensando no ano eleitoral do ano que vem. E aí eu queria entender se vocês veem essa discussão ao longo desse segundo semestre, se deve ser uma pauta importante para o mercado financeiro agora, nesse segundo semestre, e quais os riscos dessa antecipação, né? Porque a gente não sabe muito bem como vai ser esse cenário dentro da política, e isso pode mudar bastante até o ano que vem, né? Então, como vocês avaliam esse segundo semestre para a Bolsa aqui no Brasil? Só lembrando que a Monique falou de risco, mas no primeiro semestre, a questão eleitoral foi uma oportunidade para os mercados. A reação foi positiva ali a pesquisas e tudo mais. Acho que muito pertinente a pergunta se esse jogo não pode virar agora, a partir do segundo semestre. Qual que é a tua visão? Acho assim, até esse movimento, assim, a minha visão, até nesse movimento de rotação que teve, que beneficiou o Brasil, para mim foi um movimento que veio muito mais lá de fora do que Brasil, tá? Então, até a apreciação do real, pelo fato de ter um carrego, né, a taxa CDI é muito elevada, beneficiou a nossa moeda, né? Então, eu acho que o movimento veio muito de fora, eu acho que pode ser um upside que você teve da eleição, mas não foi isso que de fato prevaleceu. A gente acha que veio muito mais desse movimento global, tá? Olhando o segundo semestre, né, quando que de fato, puxa vida, tá vindo antes, mas as pessoas estão se posicionando, né? Nas eleições anteriores, a gente via se posicionar muito mais no primeiro tri do ano da eleição, tá? Então, a gente vê, sim, uma antecipação. Eu acho que o último tri desse ano, o mercado vai começar a colocar claramente os preços, as probabilidades, qual é o candidato, que a gente também, possivelmente, a gente ainda não vai saber, mas aí vai atribuir as probabilidades para cada... onde vai estar o dólar, onde vai estar a bolsa, onde vai estar a NTNB para cada cenário, né? E a gente vai estar discutindo isso no final desse ano, tá? Não acho que tem muita gente já olhando isso, mas a narrativa que vem lá de fora no terceiro tri, eu acho que ainda é muito dominante. Se de repente o dólar ficar forte lá fora, em algum momento, você pode ter uma correção, né? Então, assim, isso daí é um pouco da minha visão, e eu acho que quarto tri, eu acho que vem, e é uma eleição muito disputada. Agora, falando um pouco dos riscos, né? Assim, primeiro essa questão da narrativa. Qual que é a narrativa que vai prevalecer? Eu acho que é ruim esse discurso, nós e eles, né? Eu acho que você ter... assim, não vai ganhar o voto, né, para fazer essa diferença com um discurso como esse, e essa discussão com o Congresso, eu acho que é uma discussão que também não vai ganhar bons frutos, tá? Então, eu acho que essa narrativa não é uma narrativa boa. Então, eu acho que possivelmente, talvez, vamos ver se segue adiante, eu acho que se seguir adiante essa narrativa que está sendo construída é ruim para o governo atual. Tá? Então, eu imagino que talvez possa até mudar essa narrativa, tá? Então, acho que isso daí é o primeiro ponto. Aí a gente fala assim, será que vai ter uma discussão de polarização? Será que as pessoas já estão cansadas dessa discussão de polarização? Isso também pode ser uma agenda que você não queira mais a polarização. Será que a narrativa que vai prevalecer na eleição vai ser a questão da segurança? Pode ser. Né? A questão de segurança. Então, a gente não sabe o que vai fazer ganhar voto, né? A única coisa é que você tem que estar próximo do Congresso e do centro, né? Do centro aqui do país, né? Dos candidatos de centro. Porque você precisa dos palanques pelo país todo. Então, eu acho que é ruim, eu acho que a narrativa, essa narrativa adotada, eu acho que pode ser ruim para o governo, né? Então, eu não sei se isso vai continuar prevalecendo, tá? Mas você está otimista para o Brasil, para ativos brasileiros de uma maneira geral? E aí depois eu já vou emendar com a minha próxima pergunta aqui, que é sobre, acho que um dos ativos que mais sentiu, no caso positivamente, esse cenário que você traçou foi o nosso real, em relação ao dólar, né? Mas o dólar se desvalorizou frente a praticamente todas as moedas, e o nosso real aqui saiu ali daqueles níveis... incríveis de R$6,20 no fim do ano passado, e contando, né, naquele momento
havia muita incerteza se a gente não estava indo para 7 e de repente deu uma boa descomprimida de lá para cá. Eu queria saber um pouco, assim, falar um pouquinho de Brasil, um pouco mais como é que você está vendo e focar um pouquinho nesse real contra dólar, assim, qual que é a perspectiva? A Armor é uma casa que conhecida aí por atuar bem ali no mercado cambial, que é bem traiçoeiro com analistas de uma maneira geral. A gente trouxe o Alfredo aqui, seu sócio, no começo do ano, e ele foi um dos que, quando ainda havia uma incerteza ali sobre o comportamento do dólar, ele cravou que a direção era para baixo do dólar em relação ao real. Mas não sei se a mão já virou, queria entender um pouco como é que vocês estão vendo. A mão ainda não virou. Mas assim, o que a gente viu prevalecendo é um play de carrego global, né? Acho que teve um movimento de desvalorização do dólar, que eu acho que beneficiou muito o real, né? E assim, a hora que a gente compara os juros brasileiros com os juros mexicanos, a diferença é muito grande, né? Então, a gente capturou, sim, uma parte do movimento comprado em real, né? E uma parte vendida até contra o peso mexicano. Então, às vezes, a gente ficava muito mais comprado no real e, às vezes, casado com o peso mexicano para financiar a posição, né? E foi uma posição bastante ganhadora. A gente ainda gosta, assim, até porque, como tem ainda o sinal que o Banco Central americano vai cortar a partir de setembro, então está beneficiando, sim, esse play de carrego. Aí, agora olhando mais para o final do ano, aí a nossa preocupação, tá? Então, você tem aí o Brasil com uma conta corrente negativa de 3,2, do ponto de vista de fluxo, né? A gente viu uma grande venda, um grande posicionamento dos investidores via derivativo, só que o mercado de spot, como todo ano, né? Esse ano mais ainda, e a gente acha que vai faltar dólar, e isso daí vai ficar muito mais claro mais para o final do ano, tá? Então, é uma coisa que a gente fica muito atenta. A gente fica vendido nesse play de carry, mas em algum momento a gente está na ponta contrária no final do ano. Nossa, assim, se a gente pegar aí o Focus, tá com um câmbio aí por volta de 5,70, 5,65, a gente está mais na ponta de cima. E aí depois eu vou até falar um pouco de juros por conta disso. A gente acha que no final do ano a gente vai ter pressão, né? De saída, tá? Então, nós estamos vendo aí um dólar real por volta de 5,80, 5,90, tá? Então, no curto prazo, a gente continua navegando, mas vai chegando num nível que começa a ficar mais complicado, tá? Só uma pergunta em cima disso. Enfim, tem essa questão técnica, que é mais relacionada ali à saída, a fluxo, do que a fundamentos. O Banco Central não poderia, de alguma maneira, evitar ou é impossível de evitar essa tendência de apreciação do dólar? Assim, o problema é que a gente, assim, do ponto de vista de fundamento, a gente tem uma conta corrente negativa de 3,2 e isso vai piorar mais ainda. A gente está com um câmbio que está apreciando, né? Então, isso não é positivo, né? E é um fluxo no derivativo, não é no spot. Então, assim, tem que ficar muito atento qual o sinal de reversão, porque está todo mundo posicionado agora na ponta contrária. Ao contrário do final do ano passado, que estava todo mundo comprado, aqui você está vendo um movimento, todo mundo na posição vendida, e é um play de carry dentro de emerging markets. Brasil é uma moeda que paga muitos juros, tá? Então, no dia que tiver uma reversão, vai ser uma reversão rápida, né? Então, tem que ficar muito atento ao movimento até do dólar, somente do DXY, que está aqui no 97, né? No final do ano estava lá no 110, nós estamos a 97, né? E muito pelo euro, que chegou aqui a 1,18, tá? E aí eu acho que eu posso até engatar, assim, a gente estava com essa visão de dólar fraco, a gente capturou com o real, que como vocês comentaram, a gente faz bastante moeda, a gente capturou bastante comprado em euro, tá? Agora, nessa região aqui de 1,18, o que a gente percebe, né? O termos de troca da Europa começa a ser muito prejudicado. Então, se a gente comparar os principais parceiros comerciais, o euro, nesses níveis, está muito valorizado. Então, de alguma forma, a gente vai começar a ver o impacto sobre a balança comercial europeia, sobre a atividade, né? A economia europeia é uma economia muito aberta, então ela vai sentir. Então,
aqui no 1,19 a gente já começa a ver o Banco Central, membros do ECB começando a ficar preocupados com o nível do euro, tá? Então, a gente, óbvio, viu um movimento de repatriação. Por que aconteceu no caso da Europa, né? Eu também faço mercado já internacional há muito tempo. Quando os juros, quando começou o quantitative easing na Europa, 2014, a taxa de juros ficou negativa na Europa de 2014 até 2 anos atrás. Né? Então, você estava com juros negativos, então o investidor europeu, ele realmente tirou dinheiro da Europa e colocou em outras regiões. Então, a gente está vendo esse movimento de repatriação, porque hoje a taxa de juros na Europa é positiva, né? Nós estamos falando aí de um juros de 2%, e que não era, né? Então, assim, foi um movimento que, tem um juros. Aí você fala assim, aonde investir na Europa, né? Então, assim, óbvio, a Bolsa Europeia teve uma grande valorização. Foi um dos destaques. Foi um destaque do ano, né? Você está vendo aí uma alta de 15%. Então, você pega alguns múltiplos, preço sobre resultado, né? Tá 15 hoje, já tá na média histórica, tava muito descontada há 3 anos atrás, né? Então também não é uma coisa fácil de você estar selecionando empresas na Europa nesse nível de preço. Então tem, aí você pega a profundidade do mercado de títulos públicos europeus. Você está falando da Alemanha. Sim, óbvio que a Alemanha agora ela vai fazer um pacote fiscal grande, né, que todo mundo sabe, voltado para infraestrutura e defesa, ela vai precisar emitir dívida. Então vai ter um mercado para isso. É a oportunidade da Europa, porque seria interessante fazer essa emissão. Vai ter um mercado, um bonde comum europeu com garantia da Alemanha, que também poderia ter sido feito? Talvez até tenha, mas o fato é que não tem um mercado tão profundo quanto o mercado de Treasury americana. Tá? Então, falta um pouco de profundidade, tá? Então, assim, você vê um pouco nessa região aí de 1,18, 1,19, uma valorização do euro, principalmente com relação aos principais parceiros comerciais. Hoje eu estava dando uma olhada com relação à China. Você tem uma corrente de comércio, né, dos dois lados importantes, né? Então, para a China ela está mantendo o câmbio constante enquanto o euro se valoriza. Então, assim, a gente vai ver, sim, e assim, agora com os Estados Unidos taxando os produtos chineses, eles vão colocar muito produto na Europa nessa taxa de câmbio. Sim. Então, nós vamos ver, sim, uma deterioração da balança comercial na Europa, tá? Então, a gente vai começar a ver um pouco de chiadeira até dentro do Banco Central e, óbvio, uma deterioração de atividade. Do outro lado positivo, você tem um pacote fiscal que foi anunciado, né? A gente está falando aí dos próximos anos, você tem uma expansão fiscal, principalmente na Alemanha, que vai ajudar a sustentar a economia. E foi isso também que ajudou bastante o euro sair de 1,14, 1,13 para onde está hoje, que é esse 1,18. Mas agora um fortalecimento do dólar frente ao XY aí também... Isso pode trazer um movimento de correção, sim, tá? Assim, a gente acha que aqui fica até mais interessante de estar comprado em euro, tá? Para manter algumas outras posições vendidas contra o dólar. Nessa questão que você falou também do dólar e correção do real, principalmente no final ali do ano, eu queria entender um pouquinho sobre esse movimento de correção, porque a gente está vendo a nossa taxa de juros ainda muito alta e a sinalização do Banco Central de que ela vai continuar alta por um período prolongado. O mercado precifica um pouco, se fala um pouco de corte no final desse ano, no começo do ano que vem, mas ainda não se tem muita clareza sobre isso. Então, eu queria entender um pouquinho dessa capacidade de correção do dólar, né? Se pode ser uma coisa momentânea, por conta dessa taxa de juros que deve continuar alta ainda por um período prolongado, ou se vai ser mais duradoura mesmo. Bom, até acabei não falando da nossa visão de juros no Brasil, tá? Assim, a gente está falando de um câmbio na ordem de 5,80, 5,90 no final do ano, tá? Bom, a economia está desacelerando, a gente já vê sinais de aceleração, mas a gente não tinha corte de juros esse ano no Brasil, tá? A gente via na virada e nosso primeiro corte em março, tá? Então, a gente tem um ciclo de 300 basis points de corte, tá? Começa em 50 e as 2 últimas do ano
25, 25. Tá? Então, é um ciclo de 300 bases, que é praticamente o que o mercado já está precificando hoje. O mercado já colocou isso no preço. Aliás, o mercado atribui uma probabilidade já de corte em dezembro, tá? Eu acho que muito por conta do câmbio. Assim, a gente acha que por conta dessa sazonalidade de final de ano, que a gente vai ter um movimento de depreciação, tá? Então, por isso que a gente tem, e óbvio, se você tem uma conta corrente dessa magnitude negativo, todo ano você fica dependente de financiamento, de investimento direto e investimento de portfólio. Positivamente, a gente está vendo, talvez a gente tenha uma entrada em bolsa, né? A gente tem fluxo de investidor estrangeiro na bolsa. O investidor de renda fixa estrangeiro, ainda não vi ele muito animado, né? Mas do ponto de vista de renda variável no Brasil, o investidor estrangeiro, ele se animou nesse segundo trimestre, tá? Eu acho que o investidor estrangeiro, principalmente aquele que é global, e dentro do global você tem uma parcela que são mercados emergentes, esse cara estava muito under, tinha pouca alocação, abaixo do benchmark. Tá? E não só em Brasil, mas em China e em outras regiões de mercados emergentes. Esse cara, o que ele tem feito, simplesmente ele tá tentando ir para o neutro. Né? E assim, é o ponto que acontece no Brasil. Assim, a hora que ele entra, ele vai comprar 1% do índice, nós estamos falando de 15 bilhões de dólares. Assim, entra $1 bilhão na bolsa aqui, né? Já dá uma... Nossa! Aí, não, é interessante porque quando ele entra... O movimento é um movimento de 10 dias. Então, você tem que acertar a semana ali, porque é muito rápido. Então, assim, o que eu vejo, tá? Todo movimento de correção, esse investidor estrangeiro, ele está entrando. Então, assim, até em termos de alocação, a gente tenta aproveitar as correções de bolsa para estar alocando. A gente sabe que é um movimento rápido, né? E aí, que nem hoje, a bolsa estava semana passada 135 mil, né? Hoje já está 141, estava 135 mil quinta-feira passada, de novo. Está subindo aí 7 mil pontos em uma semana. Óbvio que a virada, último dia do mês, você tem aquela puxada, né? Mas ainda está muito firme, né? E é geralmente muito concentrada em alguns dias e é uma alocação de investidor estrangeiro. Tá. Paula, só queria voltar na questão dos juros, que eu acho que para mim não ficou muito claro. Vocês esperam, então, que haja um corte ali de 300 basis points, 3 pontos percentuais, então a Selic sairia de 15 para 12. Exatamente. Só não entendi o timing. O mercado está meio que falando no final do ano, vocês esperam que comece em março, em março, até porque nós temos um câmbio mais para cima que o mercado. Tá, então começa em março e continuaria esse corte até... Final do ano. Isso é um ciclo no ano de 2026. Então o governo entra na campanha aí com corte de juros no... A única coisa que, assim, como a discussão de eleição vem no final do ano, não vai ser o ciclo, né? A gente vai estar tradando eleição, né? Então o ambiente muda muito. Você vai estar olhando lá fora... Hoje, 70% é lá fora da decisão. Não, no final do ano eu vou ter que estar olhando muito a volatilidade da eleição. A gente acha que tem que estar comprado em volatilidade mais para o final do ano. Porque vai ter vol do câmbio, vai ter vol da eleição. Então, é acertar um time, né? Hoje, não vale a pena ter opção, né? Mas é uma coisa que a gente sempre olha. Então tá bom, vamos para a gente... fechar aqui a conta do primeiro bloco do nosso programa, queria te perguntar, então, qual que é a estratégia aí para bater o CDI nesse cenário? O que vocês estão aí, qual que seria aí as principais convicções aí da Armor hoje no mercado? Tá, eu vou falar um pouco do que a gente tem de posição lá fora e aqui em Brasil, tá? Bom, lá fora, a gente ainda está comprado em Bolsa Americana, tá? A gente está comprado em S&P. A gente acha ainda nesse cenário de pouso suave que a Bolsa Americana ela vai continuar performando bem. Bancos, a gente tem uma visão dessa questão da desregulamentação beneficiando o banco, e banco está fazendo novos highs, né, esse final de semestre. A gente continua gostando e a gente acha, em banco americano, que a inteligência artificial vai trazer muita produtividade. Então, também, esse é um setor que a gente está... carregando no fundo, e a gente também tem o setor de small caps, tá? Que também é um setor que ainda não está caro, ele está ainda abaixo da média histórica, em termos de PI, e num cenário de desaceleração sem recessão, é um setor que pode andar.
problema do small cap é se entrar em recessão. Se entrar em recessão é um setor que vai mal, tá? Então, não é o nosso cenário base, tá? Em juros americanos, a gente está posicionado, a gente gosta dos 5 anos nos Estados Unidos, como eu comentei, se você pega aí a precificação, a curva tem um prêmio frente ao nosso cenário de corte de juros, então a gente gosta de estar comprado em bolsa com também uma alocação de juros não muito além dos 5 anos, tá? Então é mais concentrada aí. Vindo para Brasil, a gente ainda gosta do real, tá? E a gente gosta de ficar real comprado, às vezes a gente se financia vendido em peso mexicano, tá? NTN-B, o que aconteceu? A curva de juros já está quase sem prêmio, né? Principalmente indo até o vértice de 2028. O mercado está aí precificando quase 300 bases de queda de juros no Brasil. Se você quiser ter um pouco de prêmio, você tem que alongar lá para 2030, 2031, e a gente não quer, até por conta da questão fiscal. Então, hoje a gente continua carregando as NTN-Bs intermediárias, a 30 e a 35, tá, no portfólio, até se tiver um play de eleição ali, acho que a gente pode capturar bem aí na NTN-B 35, então a gente está carregando, e vale destacar a posição de euro, que aqui nesses níveis a gente gosta, a gente está com uma carteira que é otimista, então é bom você ter algum hedge, e o bom hedge seria o euro, tá? Então começamos a virar a mão aqui no euro nessa região de 1,18, né? A gente acha que tem muita volatilidade, o mercado ainda vai ter muita oportunidade do ponto de vista de volatilidade. A gente gosta de estar também no dia a dia de trading, né? Fora o posicionamento, né? Então, para quem gosta dessa vol não só diária da semana, eu acho que isso tem tá muito bom, né? Bom, tá ótimo, não tá só bom, tá ótimo aqui, mas a gente agora então pode passar para o segundo bloco do nosso programa, que dá aqui título ao podcast, que são os touros e os ursos. Os touros, né, no jargão do mercado financeiro, são aqueles que estão em alta, então a gente vai eleger aqui aqueles que na nossa visão estão no momento, ou passado, ou futuro, positivo. Já os ursos, né, estão no outro lado da moeda, já estão aqui numa fase tão positiva assim, né, para usar aqui um eufemismo. Mas eu vou começar aqui passando a bola aqui para Monique falar. Paula, a gente começa pelos ursos e termina com os touros. Tá? Tá bom. Então a gente começa falando mal, para a gente ter uma nota positiva aqui, a gente termina com os touros. Então vamos lá, Monique, para quem você vai dar o seu urso aqui do programa? Bom, meu urso dessa semana ele vai pro dólar. A gente falou bastante de dólar aqui, mas eu pensei nesse urso para falar desse primeiro semestre. O dólar ficou ali na lanterna, real se valorizou 12%. Para a economia do país foi muito bom, né? Porque a gente viu essa valorização do real, muito bom para a inflação. Mas para quem tem investimentos em dólar, acho que não foi assim a melhor pedida, né? Porque as pessoas aí posicionadas em dólar em investimento, elas podem ter tido prejuízos aí no ganho de capital. Então, acho que nesse aspecto, o dólar no primeiro semestre foi um baita urso. Sem dúvida. Vários programas aqui a gente colocou o dólar. Se a gente tivesse uma estatística, a gente não tem. Jornalista é muito desorganizado. Mas se a gente tivesse uma estatística de todos os touros e ursos que a gente coloca aqui semanalmente, provavelmente o dólar seria o líder, porque em vários momentos de queda a gente acabou colocando aqui a moeda norte-americana como... Dólar líder dos ursos, então. Sim, líder dessa... O que é de lobos? Eu já ia falar qual é o coletivo de ursos, não é o Alcateia, é de lobos, mas enfim, a manada, é o coletivo aqui de ursos, aqui o dólar aparece na frente. Bom, Paulo, vou passar para você então aqui falar quem vai ser o seu urso aqui do programa. Assim, até como você fez um paralelo do semestre passado, acho que um urso foi a inflação implícita no Brasil, né? Que você teve um desmanche, né? Porque você tinha a implícita no mercado derreteu, porque você teve queda de commodities e com a valorização do real, o urso foi quem estava comprado em inflação implícita, né? Então o mercado estava comprado em dólar, ele estava comprado em inflação implícita e foi um urso
no primeiro semestre. Tinha né? muita gente apostando que a inflação poderia dar uma descontrolada. A implícita estava a 7%, então você teve um desmanche grande. Então foi um urso importante aí no primeiro semestre, né? Agora, olhando, acho que até é um pouco da visão do euro, tá? Para mim, o euro pode ser um ursinho, não um ursão, né? Mas assim, eu acho que do ponto de vista de fundamento, nesses níveis começa a ficar complicado do ponto de vista de competitividade para a Europa. Então, nesses níveis aqui, eu acho que o euro pode ser um ursinho, sim, para o segundo semestre, tá? Então, é uma legal. Visão contrária com relação ao dólar. O dólar ali no primeiro semestre e o euro possivelmente aí no segundo semestre. Pode voltar um pouco, isso aí. Vocês formaram uma boa tabelinha. Eu vou sair do assunto moedas para falar do meu urso desse programa. Eu vou dar aqui a minha menção desonrosa desta edição para CIM Software. A empresa era uma ilustre desconhecida até ser alvo do que está se falando e certamente vai se tornar o maior roubo da história do Brasil, pelo menos, né? A gente teve aí, a empresa sofreu um ataque hacker que resultou numa retirada ali, num saque, vai para usar aqui também mais uma vez um eufemismo, que pode chegar, os valores não foram confirmados, mas o que saiu na imprensa é que pode chegar até a R$1 bilhão. Algumas publicações colocaram acima desse valor, então é até difícil estimar. Seja como for, foi muito dinheiro. E só para a gente lembrar que um dos casos mais clássicos de assalto do Brasil foi aquele do Banco Central, né, da sede do Banco Central em Fortaleza. É verdade. E aqui foi mais uma vez, enfim, a porta de entrada, né? Aqueles criminosos usaram um túnel para chegar na sede do Banco Central. E nesse caso aqui, o túnel que foi usado para chegar ali nas contas foi a CIM. E o que faz essa empresa? Enfim, todo mundo, essa era a pergunta que a gente estava se fazendo na redação durante esses dias, e foi uma das primeiras coisas que a gente foi pesquisar. Ela é uma empresa que presta serviços de tecnologia ali para as instituições financeiras que querem se conectar aos sistemas do Banco Central. Entre eles, o sistema de pagamentos brasileiro, né, que inclui ali o mais famoso, né, e que todos nós usamos, que é o Pix. Então, basicamente, os hackers acessaram ali, usaram um túnel, né, assim, eu também aqui fazer uma figura de linguagem. Digital. Um túnel digital ali na CIM, e acessaram essas contas reservas de várias instituições lá no Banco Central. Não é uma conta corrente tradicional, essa conta reserva, né, é um dinheiro ali que as instituições mantêm no Banco Central. Tem dinheiro de cliente, dinheiro do próprio banco, e levaram esse dinheiro e aparentemente, ao que tudo indica, a rota de fuga foi com a conversão desses valores em criptomoedas, ou seja, tudo de uma maneira digital, enfim, realmente algo aparentemente muito bem arquitetado, de gente que conhece muito bem, enfim, esses encanamentos, esses túneis do nosso sistema financeiro. As informações que a gente tem aqui, até o momento, é que esse incidente, ele não afeta diretamente os clientes, então, mas assim, algo... Tem que ser seguro, né? Tudo bem, mas o fato tudo bem, pode até ser que não afete os clientes, mas alguém vai ter que pagar essa conta. E até agora, essa é uma das respostas que ninguém tem até o momento em que a gente está gravando esse podcast, né? Enfim, obviamente vai ter aí uma investigação, muita coisa pode acontecer, mas fica também aí um baque no sistema financeiro brasileiro, que é considerado justamente, né, corretamente, como um dos mais modernos do mundo. E o próprio Pix é uma referência. E vai continuar assim, com certeza, mas acho que esse incidente... Para reforçar, né? Exatamente. Acho que abre um alerta aí muito relevante para fechar essas pequenas brechas aí que esses criminosos aproveitaram. Acho que até a modernidade que eles usaram para fazer esse ataque é um efeito colateral da própria modernidade do nosso sistema financeiro. Você falou o nível de conhecimento, né? Para chegar... Né? Exatamente. Enfim, é algo que a gente ainda está aprendendo aqui. A gente teve que estudar bastante para fazer aqui as nossas matérias. Foi um roubo super técnico, né? E isso mexe muito com a questão da confiança justamente no sistema, né? Exatamente. Mas, enfim, o Banco Central está trabalhando, a polícia está trabalhando. A gente espera ter uma resolução, enfim,
positiva desse caso, mas fica aqui o meu urso para a CIM Software. E, enfim, eu acho que o mais interessante, o último ponto, é que o Banco Central já restabeleceu a conexão com a CIM Software, então também é um sinal que, apesar do urso aqui, por ser o epicentro do caso, eu acho que a resposta tem sido rápida, realmente. Mas enfim, vamos mudar aqui o disco, aqui o lado do disco para falar dos touros, para falar dos nossos destaques positivos. E vou também aqui, mais uma vez, passar aqui para a Monique falar. Começar. Quem é o seu touro? Bom, o meu touro também vai pensando aí no primeiro semestre desse ano e vai ser o Ibovespa. Né? O Ibovespa teve aí um desempenho super impressionante, uma valorização de 15,4%. E assim, eu acho que esse número é ainda mais impressionante quando a gente pensa em como a Bolsa estava no final do ano passado, né? Então foi aí uma valorização super alta. Acho que para quem conseguiu pegar esse movimento aí nesse começo do ano, foi um touro muito impressionante. Foi a maior valorização desde 2016. Então, acho que o Ibovespa, nesse começo do ano, brilhou muito e merece esse touro aqui hoje. Surpreendente. Surpreendente. Poucos os que... Não, e é interessante, imagina para o investidor estrangeiro que tem o EWZ, 25%. Exato, em dólar porque ainda. Aí você pensa em dólar, né? Exatamente. Então, realmente foi um movimento... Eu olho o EWZ, né? O EWZ está quase 28,50, né, dólares. É um movimento grande, assim, pode mais, a gente já viu o EWZ a 33 dólares, então assim, o investidor estrangeiro já está olhando 33 para o segundo semestre. Essa entrada que aconteceu bastante nesses últimos dias, talvez já seja mirando aí esse potencial também, sem né? dúvida, e é aquilo, eu acho que é uma alocação para ir para o neutro, não é só eleição, é um movimento de... O Brasil estava muito descontado, acho que ainda é engraçado porque o investidor estrangeiro ainda ele está indo no índice, no EWZ, nas big caps, ainda não está indo para o small cap. Né? Então, o small cap ainda tem um potencial grande de valorização aqui no Brasil. Né? O investidor está só pegando aquele fruto que está aqui maduro, fácil de pegar. Exatamente, ainda não viu esse movimento de tentar ir para empresas menores, ir para o small cap. O small cap ainda... Se a gente pegar o nível histórico, teria um potencial muito grande de andar, óbvio, chegando mais próximo do ciclo de queda de juros, né? Que eu acho que o mercado estava animado, né? Em dezembro, novembro, aí veio um discurso forte do Banco Central, né? Que foi bom, né? Para conter a expectativa. O small está meio largado, mas o índice, né, que tem banco, que tem Petro, que tem Vale, né, grandes nomes, foi muito bem, né? Bom, do meu lado, né, aqui uma posição que a gente acha que é um touro, a gente gosta de bancos nos Estados Unidos, né? E a gente gosta também de small caps nos Estados Unidos, que a gente acha que tem um potencial aí de ir bem aí nos próximos meses, 2, 3 meses. Olhando essa janela aí do terceiro tri. Esse é o seu touro. Exatamente, 2 touros. Só para entender, é um pouco paralelo que você estava falando aqui no Brasil, né? Porque você falou das small caps aqui no Brasil, que ainda estão bastante descontadas, e vocês estão olhando small caps ali nos Estados Unidos justamente nessa expectativa de queda de juros. Exatamente. É um pouco esse paralelo? E vai acontecer isso no Brasil. Vai chegar uma hora que eu preciso estar preparada para comprar. Assim, a gente gosta do índice, né? Que foi realmente... ganhador, mas 25% em dólar andou bastante. Eu acho que continua indo bem, tá? Sim. A Bolsa. Né? A gente até, da alocação, a gente gosta de Brasil, como eu comentei, de NTNB e Bolsa, e o real é aquela coisa meio de carry contra o peso mexicano, é uma coisa muito mais tática, né? Mas a valorização foi muito grande. O segundo semestre vai valorizar, né? A Bolsa deve fechar ao final do ano, vamos falar aí de uns 150 mil, né? Mas é uma valorização menor comparada ao primeiro semestre, né? A pernada maior já deu. A pernada grande já deu, só que o investidor estrangeiro, qualquer movimento de correção, ele volta, ele compra. Que eu acho que é assim que a gente tem que estar atuando. Aproveitar as oportunidades de realização para comprar bolsa. Tá certo. Bom, deixa eu fechar então o bloco dos touros aqui falando do meu. Vocês falaram de small caps, o meu touro vai para uma micro cap, que é a Tecnisa, a incorporadora tradicional daqui de São Paulo. E o meu touro vai porque as ações da Tecnisa dispararam mais de 40% na B3 em um único dia. Os investidores reagiram ao anúncio de que a empresa anunciou ali um acordo para a venda de 7 terrenos
do empreendimento ali do Jardim das Perdizes, que é o mais emblemático da Tecnisa, o grande projeto da Tecnisa. A Tecnisa vendeu esses terrenos para a Cirela, por 450 milhões de reais. A Tecnisa tem um pouco mais da metade desse projeto do Jardim das Perdizes hoje. Então isso significa que o caixa da empresa aí vai ser reforçado em um pouco mais de 200 milhões de reais com esse negócio. Ainda existe ali uma possibilidade de um valor adicional, dependendo de performance e tudo mais. Então ainda... É o seu touro aí. Exatamente, esse é o meu touro, uma super alta. Eu vou fazer uma ponderação no meu touro daqui a pouco, porque o Jardim das Perdizes é esse bairro planejado que a gente tem aqui, na zona oeste de São Paulo. Embora se chame Jardim das Perdizes, não fica no bairro de Perdizes. É uma região mas é uma região que se valorizou bastante, porque ela fica ali justamente nesse cinturão que está crescendo bastante, entre Lapa, Perdizes, Pompeia, tem o estádio do Palmeiras ali perto, enfim, tem muita coisa nessa região. E é um bairro que foi planejado ali pela empresa, já tem vários empreendimentos, mas ainda tem alguns espaços lá, e agora é esse que a Cirela vai explorar a partir de agora. Era a grande joia da coroa da Tecnisa. O problema é que a incorporadora ela tá muito endividada e precisou se desfazer, na verdade. A sinalização é de que eles realmente não queriam fazer isso, mas o nível de endividamento da Tecnisa está muito elevado, e com uma Selic de 15% ao ano, machuca qualquer balanço, e eles precisavam desse dinheiro, porque a Tecnisa, inclusive, tem muito vencimento de dívida nesse ano de 2025. Então, assim, é um touro, tem um saborzinho amargo por conta que eles foram meio que obrigados a vender esse empreendimento. O próprio CEO da Tecnisa deu uma entrevista para o Valor e falou que o negócio foi bom para eles, mas aspas dele, extraordinariamente bom para Cirela. E realmente, então assim, é um touro para a Tecnisa pela alta das ações, mas assim, talvez olhando para o futuro, como você costuma fazer, Paulo, talvez a Cirela seja um touro ainda maior por ter feito esse negócio. De qualquer maneira, a preocupação Cirela é uma empresa que tem liquidez. Assim, o gringo, ele gosta de papéis com liquidez. Sim. Realmente é uma coisa que tem que olhar. Boa dica. A Tecnisa hoje vale pouco mais de 100 milhões de reais na bolsa. Realmente é uma micro cap, mas pelo menos essa preocupação em relação à liquidez da companhia, ela se resolve no curto prazo com a venda desses terrenos do Jardim das Perdizes. Então vai o meu touro aqui desta edição pelo desempenho das ações para a Tecnisa. A gente sempre faz um touro aqui, antes da gente encerrar, um touro especial, que a gente fala de algo fora do mercado financeiro. Mas hoje eu vou falar aqui, hoje eu vou puxar a sardinha aqui pra gente, pra nossa brasa aqui. Em particular aqui, para quem sugeriu aqui foi a Giovana, a nossa produtora. E ela teve bastante trabalho aqui, então por isso que eu vou dar também esse touro especial aqui pro evento do Seu Dinheiro, onde investir no segundo semestre. A gente fez esse evento na semana passada, em parceria com o Money Times, nosso portal irmão aqui. A gente reuniu feras do mercado para falar sobre esse cenário, um pouco de tudo que a gente falou aqui. A gente dividiu em vários painéis, então a gente teve um específico sobre bolsa, outro sobre renda fixa, falamos especificamente também sobre fundos imobiliários, um sobre dividendos, que a Monique aqui foi responsável por comandar, e criptomoedas. Internacional também. Cenário internacional, cenário macroeconômico, estratégia. Então, assim, para quem não acompanhou, aproveita, segue o canal do Seu Dinheiro, já curte esse episódio e segue o canal do Seu Dinheiro no YouTube. Aproveita, então, dá uma olhada nas playlists, porque tem muita discussão muito legal nesses painéis. E posso dizer que, poxa, você não vai encontrar na internet uma série de programas com tantos insights de investimento. Então vai o nosso tutor especial aqui para a série Onde Investir no Segundo Semestre do Seu Dinheiro e do Money Times. Bom, com isso a gente encerra mais uma edição do podcast Touros e Ursos, mas queria agradecer muito aqui a presença. Obrigada, Vinícius. Muito obrigada, Paula. Monique. Muito bom. Paula, foi ótimo, obrigado mesmo. Apareça outras vezes, assim como a Monique. Obrigado, Monique. Com certeza você vai voltar aqui para apresentar o Touros e Ursos. Com certeza, com você ou com a Júlia. Vamos ver. Certamente. Bom, e você também que está acompanhando a gente, aproveita para acessar o seudinheiro.com para ficar por dentro de tudo que mexe com os seus investimentos. Aquele abraço.